Olá, amigos do Portal Meu Ver. Falamos com o presidente do Sind Lojas Regional de Bento Gonçalves, Daniel Amádio. Nesta semana, a entidade completa 45 anos de história. Então, olá, Daniel Amádio. Primeiramente, gostaria que você falasse, brevemente sobre a história da entidade aqui em Bento Gonçalves. Bom, Gabriel, prazer mais uma vez estar aqui no espaço do LeuV, né? E do grupo RS como um todo. Falar do Sind Lojas, vamos dizer assim, que é de uma forma muito carinhosa que eu trago e represento a entidade como liderança nos seus 45 anos. Porque é uma história muito rica, né? Foram 8 líderes que estiveram junto comigo comandando essa casa desde 24 de junho de 1975 e que originou lá do passado quando nós dependíamos da negociação coletiva através de outras cidades, tipo Caxias do Sul. Então, na época, Bento era uma cidade em franco desenvolvimento, era a cidade, inclusive, considerada de maior desenvolvimento do país, em 1975, e com isso os comerciantes daqui entendiam que havia a necessidade de trazermos as negociações para cá. Então, através de uma solicitação ao Ministério do Trabalho, recebemos a nossa carta sindical, autorizando então a representatividade e, ao mesmo tempo, logo na sequência foi fundado o SEC-BG, onde a gente começou então as negociações coletivas da relação capital e trabalho entre patrões e empregados do comércio, não só de Bento, como de mais 10 cidades da base territorial, e conseguimos então ali trazer essa negociação para a realidade de Bento Gonçalves, porque uma vez que você depende de um município maior, a realidade econômica muitas vezes pode ser diferente, e isso acaba prejudicando no sistema local do comércio, porque muitas vezes são custos que eles têm que embutir em sua folha de pagamento e que a realidade não justificaria essa questão. Então se buscou, através desse grupo de comerciantes, essa fundação do Sind Lojas, e a partir daí se tornou uma entidade atuante, uma entidade representativa do comércio, uma entidade que busca ter em seu corpo de associados a sua manutenção, a sua sobrevivência, mas ao mesmo tempo busca também trabalhar pelos seus representados. Hoje estamos contando com em torno de 700 associados e ao mesmo tempo o representado é aquele que, todo o comércio que utiliza da nossa convenção coletiva, da nossa negociação para aplicar na sua folha de pagamento. Então, estamos falando ali de um universo de 2.500 representados em 11 municípios da nossa base territorial. E também o Sind Lojas, de uma época para cá, quando veio para a sede nova, isso na gestão do presidente Pauleto, buscou uma necessidade de trazer serviços que dessem amparo ao comerciante, ou seja, fazer todo o bastidor que ele necessita, e hoje temos aqui atendimento bancário, de agência bancária, onde o pessoal pode deixar seu malote para pagar suas contas, temos aqui a telefonia, estamos com quase 2.000 linhas alocadas para nossos usuários. Tivemos aqui certificação digital e agora estamos trocando de bandeira na certificação digital. Temos aqui convênios médicos, odontológicos e muito interessante e importante destacar a questão dos nossos braços operacionais, que são o SESC e o SENAC, dentro do sistema FEComércio, ao qual a gente faz parte e está vinculado, pois o SESC cuida mais da questão da ação social, a questão do bem-estar dos comerciários, dos comerciantes, como o SENAC então traz um aprendizado, uma formação profissional para quem quer se engajar no mercado de trabalho ou quem já está no mercado de trabalho poder se atualizar e ter ferramentas modernas dentro de uma estrutura educacional muito atuante, muito importante e que está sempre à frente do seu tempo. Então, basicamente, é isso que o Sind Lojas faz e mantém ao seu associado, dá disponibilidade, uma vez que a pessoa é associada, ela abre todo esse leque de produtos e serviços e oferece, através da sua sede, a representação legal. Por que eu falo representação legal? Porque uma vez que você é um sindicato que representa uma classe, qualquer ação coletiva judicial que tiver que acontecer em nome da categoria, somente o sindicato com a representação legal que o poderá fazer, ao contrário de outras entidades. Então esse é o papel fundamental do Sind Lojas, são 45 anos que estão ali retratados numa timeline que a gente montou. Claro, a ideia antes da pandemia era fazermos painéis itinerantes que iriam passar por vários pontos da cidade. O projeto ainda não está abandonado, ele está num stand-by, vamos assim dizer, para ser retomado assim que esse problema todo passar.
mas ao mesmo tempo a gente achou importante, na data de hoje, comemorar então os 45 anos e lançando essa timeline de forma diária e de forma online. Então quem acompanha nossas redes, seja através do site, seja através da fanpage ou do Instagram, poderá ver então a cada dia um card subindo, falando sobre o primeiro presidente, um pouco da sua história, o segundo e assim sucessivamente até chegar ao meu mandato. Então, assim, a gente deixa a comunidade informada da história do Cindy Lojas, mostra para o pessoal a importância e o papel fundamental da entidade e, ao mesmo tempo, comemora esses 45 anos de vitoriosos, que eu digo assim, de uma entidade muito importante, inclusive para a nossa cidade e para mais esses 10 municípios que compõem a região. Vamos falar especificamente, né, Daniel, sobre a sua gestão propriamente como presidente da entidade, né, que iniciou em 2014 até 2018, então se renovou aí até 2022. Qual que você considera a principal conquista, né, da entidade desde esse período que você assumiu a presidência? Conquistas, Gabriel, tivemos muitas, né? Todo ano a gente tem uma conquista, seja ela na esfera de trabalhar representativamente para os comerciantes, né? Então buscando projetos de lei, buscando amparos legais, buscando correções na justiça, enfim, várias situações que agora não teria tempo e nem condições de te responder. Mas se fosse elencar a principal conquista do meu mandato, que eu acredito que era para ter acontecido agora no dia 20 de maio de 2020, mas devido à pandemia foi transferida para novembro, é o 36º Congresso Nacional dos Sindicatos Empresariais. Esse congresso ele acontece todos os anos e cada ano numa cidade diferente, intercalando o norte e o sul do país. Então, ora, um ano vai mais para o norte e nordeste, outro ano volta para o sul. E Bento Gonçalves nunca tinha recebido esse movimento. Estamos falando ali de 1.000 congressistas, representados e ligados a federações e a sindicatos, e também a confederação, pois eles vêm a partir de um cronograma montado, de uma agenda, participar de palestras, participar de oficinas, participar de workshops e uma série de iniciativas que estão ligadas ao seu dia a dia. Temos aqui encontros de executivos, pois todo sindicato tem seu executivo, encontros de presidentes, temos encontros específicos para jurídicos dos sindicatos, onde se debatem muito as questões de negociações coletivas, e também várias temáticas que acontecem numa das tardes do Congresso, onde cada congressista terá a oportunidade de trabalhar especificamente em um assunto, um debate, seja citando agora assim, convenção coletiva, seja combate à informalidade, shopping center, loja física, também agora está muito se lançando o que vai acontecer, que as pessoas operacionais dos sindicatos têm que estar preparados, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai dar um impacto muito grande para quem trabalha com dados, representando essa questão do crédito que é oferecido ao lojista. Então, enfim, são 3 dias de muitas interações, muitas ações, muitos encontros. Claro, era para ter acontecido, mas devido ao Covid-19, devido à pandemia, tivemos que prorrogar o prazo para novembro, onde acreditamos já e apostamos que teremos uma condição melhor até de receber esses 1.000 congressistas de toda parte do país, que virão aqui se encontrar, trocar experiências e, por que não, conhecer a nossa cidade e tudo que a cidade tem para oferecer na área turística. Então, eu acredito que se fosse elencar um dos momentos principais do Cindy Lojas é o 36º Congresso Nacional dos Sindicatos Empresariais, que irá acontecer, então, em 23 de novembro de 2020. E como não pode ser diferente, né, Amad, com certeza o principal desafio da entidade em meio a toda essa trajetória é, sem dúvidas, a pandemia do coronavírus, né, a entidade tendo que atuar aí junto aos comerciantes, né, para minimizar os impactos dessa crise. Bento Gonçalves recentemente estava na bandeira vermelha, o que limitava demais as atividades do comércio. Agora, felizmente, voltamos à bandeira laranja. Gostaria que você falasse um pouco, né, Amádio, como é estar à frente da entidade em meio a este momento tão importante, né? Pois é algo que ninguém esperava. Eu vinha conversando com um amigo, vindo para cá agora, e dizia para ele como é que a gente pode planejar no meio de uma pandemia. Uma hora tu está com uma situação de planejamento desconsiderando tal problema e de uma hora para outra tu te vê voltado a essa situação. Então não tem planejamento que resista a isso. Como nós estamos atuando e o presidente está sendo muito exigido por várias frentes. Uma frente é a dessa de trabalhar politicamente junto às esferas
seja ela municipal, estadual, nacional, usando do sistema Fé Comércio como um todo, da CNC, a confederação, para buscar então que os lojistas tenham a liberdade de trabalhar. Não achamos justo essa questão de quando se condiciona a bandeira vermelha, a restrição total e o fechamento da loja. Acreditamos isso, apontávamos para o governo do estado na montagem do isolamento regional, que poderia muito bem na bandeira vermelha trabalhar com 25% de sua capacidade, pois não está gerando aglomerações, e defendemos essa tese de que não é o pequeno comércio que gera aglomeração. Isso para mim é uma inverdade infundamentada. O que chegamos à conclusão é que o comércio está pagando a conta dessa pandemia, porque os outros setores estão trabalhando e o comércio não pode trabalhar. Por outro lado, nós vimos ali vivemos um período de lockdown, onde os comércios e até mesmo outros setores estiveram fechados, com uma economia zerada, pois uma vez que um negócio está fechado, tu não tem uma geração de faturamento e as tuas contas continuam vindo, e você precisa que os seus compromissos têm que ser cumpridos. E aí nós precisamos trabalhar em outras frentes, de se reinventar dentro do comércio, seja na questão da orientação, seja na busca junto ao sindicato laboral de uma negociação extraordinária, onde pudéssemos flexibilizar o banco de horas, onde pudéssemos fortalecer a medida provisória 936, que fala da questão da suspensão do contrato de trabalho ou da redução de carga e jornada, seja também buscando a questão das férias, que férias pela CLT e pelo E-Social que está entrando agora, você tem que dar 30 dias de antecedência ao aviso. Então, devido à pandemia, poderia se abrir mão desse aviso por 30 dias e se dá imediatamente, porque uma vez que a loja está fechada, vamos utilizar das férias para poder compensar e não sair tanto no prejuízo. E também buscando outros canais de venda para o comerciante. E aí que eu cito o e-book que lançamos agora recentemente, onde ele dá dicas de venda por WhatsApp, onde ele mostra quais são as melhores ferramentas e quais são as dicas importantes que o comerciante tem que ter na hora que ele busca esse canal de vendas. Uma loja fechada, obviamente, o empresário se vê obrigado a ter um banco de dados atualizado para buscar o seu cliente. O cliente que também mudou seu perfil de consumo e está mais em casa do que na rua, precisa receber essa motivação por parte do lojista, por parte do comerciante. Então, lançamos esse book. Mês passado, em abril, também fizemos um curso em parceria com o Senac, com o professor de Porto Alegre, que via online ministrou esse curso, onde tivemos uma boa adesão, também mostrando o uso das ferramentas, interagindo com o professor, porque não é aquela videoconferência, é uma aula online. Você pode questionar o professor e trocar ideia com ele, e o que é bem importante nesse momento. E estamos também pensando, deveremos avançar essa semana, em algum projeto maior de uma plataforma de e-commerce para disponibilizar para o nosso associado. Isso ainda está em fase de construção, em fase de decisão junto com a diretoria que a gente está desenvolvendo, e também para poder entregar ao associado uma maneira mais fácil, mais segura de poder vender o seu produto. E aí fugindo um pouco da localidade. Uma vez que a loja física atende o público daqui de Bento, no máximo a região ou os municípios vizinhos, pode ali ampliar seu leque de consumidores para uma área de atuação muito maior. Mas eu acho importante a entidade estar envolvida para dar confiança ao canal de vendas. Então, como o Cindy Lojas, nesses 45 anos, tem um nome já formado na comunidade que transmite segurança para quem for fazer qualquer operação, por que não emprestar esse nome para o lojista fazer a sua venda e emprestar o seu nome para que possa oferecer de maneira técnica, de maneira assistencial esse produto? Porque o comerciante é pequeno, principalmente, que a gente vê, o nosso associado aqui, ele não tem experiência, não lida com essas tecnologias, então ele precisa de um suporte que supre. Enfim, estamos trabalhando incansavelmente junto com a diretoria, nos reunindo toda semana, junto com a nossa agência de comunicação, que nos dá um apoio muito interessante a conceito, e desenvolvendo produtos. A ideia aqui, a ordem do dia aqui hoje é desenvolver produtos e, ao mesmo tempo, ficar acompanhando os casos de contaminação, os boletins diários que são lançados e trabalhar a região como um todo para que não regridamos de bandeira. Continuamos nessa bandeira laranja que é interessante e, quem sabe, buscando uma amarela, que para nós seria muito melhor. Pelo menos até que esse problema passe e que a gente possa respirar aliviado, que o problema já se foi. Já se encaminhando então para o final da nossa entrevista, Amad, a gente sabe, né, que é muito difícil fazer projeções, né, traçar um planejamento em meio a esta pandemia. Tem aspectos que fogem ao controle, né, no que diz respeito ao controle propriamente da pandemia do coronavírus, mas gostaria de saber como é que você imagina o cenário pós-pandemia e quais são os projetos da entidade, né, no que diz respeito à sua gestão até 2022. E também, para finalizar, gostaria que você deixasse aí uma mensagem, né, de positividade, de incentivo aos lojistas
em meio a este período? Bom, o que eu posso dizer é que todos nós, devido a tudo isso que está acontecendo, e não é algo local, é algo mundial, que o impacto, por onde passou, o impacto foi muito grande, iremos sair diferentes do que entramos, obviamente. Nesse meio tempo a gente aprendeu situações e alguns aprendizados que nem pensávamos que ia ter e que nos obrigamos de uma hora para outra a ter conhecimento, a buscar conhecimento e a botar em prática. Então eu acredito que o resultado, se é que existe um resultado positivo desse problema todo que está sendo gerado para os comércios que sobreviverem, porque muita gente poderá sucumbir, uma vez que não suportará se vier a agravar o problema, mas para os que passarem por esse período, eu tenho certeza que eles vão sair fortalecidos e vendo o mundo, e vendo o consumidor, e vendo o comércio de uma maneira diferente do que entrou. Pois muitas das coisas que estavam tendo uma certa relutância, uma certa resistência, se viu a necessidade de, vamos trazer para o jargão popular, quando você sente a água batendo, você aprende a nadar. E foi bem isso que aconteceu. Então o pessoal pelo menos o que quer se manter, principalmente pessoas mais novas que estão ligadas ao comércio, eles estão buscando esse apoio das entidades, buscando novas tecnologias, buscando novas ferramentas. E, com certeza, quando tudo isso acabar, eles vão estar muito mais preparados, já utilizando um canal que, de repente, seja mais um negócio dentro do seu negócio. Então, diferente, todo mundo vai sair, seja o consumidor também mudou seu perfil, antes muito resistente à questão do e-commerce, hoje se viu obrigado, não podendo sair de casa, a ter que receber a sua necessidade, o seu produto, o seu sonho de consumo na porta de casa. Então, com isso, o perfil dos consumidores também mudou e as pessoas têm que se adequar a isso, acompanhando pesquisas que a gente elabora, a gente divulga, porque o cenário é diferente, o cenário mudou totalmente. Se é para deixar uma mensagem, o que eu posso dizer? Eu digo aos comerciantes, aos lojistas, qual a gente representa, que tenham fé. Tenham fé, porque somente assim é que a gente vai suportar esse momento. Conte com a entidade, pois a entidade, por, de repente, menos informações que cheguem às pessoas, ela trabalha e trabalha muito, seja indo atrás de soluções burocráticas, atrás de soluções políticas, atrás de soluções jurídicas, sempre buscando o interesse do seu comerciante, o interesse das lojas. E o que eu peço é que estejam mais próximos das entidades, reconheçam o valor dela, justamente nessa hora em que a união faz a diferença, e que utilizem do Cindy Lojas para as suas necessidades. Nós aqui recebemos as demandas e a partir delas geramos soluções. E é o que a gente faz dentro das possibilidades, do que temos de apoio nas várias áreas que a gente tem representação, seja aqui em Bento, seja em Porto Alegre, seja em Brasília, Rio de Janeiro, onde tem a nossa CNC, a gente vai buscar, porque a gente tem esses canais para buscar essas ações. Então contem com o Cindy Lojas e vamos torcer para que a nossa situação não piore, não agrave do jeito que está, pois com certeza muitas vidas perderemos, mas também muitos negócios poderemos perder. E sem negócio nós não temos salário, não temos comida na mesa. E todos, seja eles comerciantes, seja eles comerciários, que dependem daquele pequeno orçamento comercial para sobreviver. Então tenham fé, eu acho que a gente vai passar por isso e eu acredito que muito mais fortalecido do que entramos. Está certo então. Esta foi a entrevista com o presidente do Cindy Lojas Regional de Bento Gonçalves, Daniel Amadi. Agradecemos pela atenção e aproveitamos aí também para parabenizar a entidade por estes 45 anos de história em Bento Gonçalves.